Tem gente que tem perna curta, tem gente que tem perna comprida. E isso traz algumas facilidades e algumas dificuldades. Do mesmo jeito, quem tem dislexia tem um jeitão diferente do cérebro funcionar. Isso traz algumas dificuldades, principalmente para aprender a ler e escrever, e algumas facilidades, como uma visão mais ampla das questões, uma criatividade mais aguçada, enfim, um olhar, às vezes, diferenciado para as mesmas coisas que a gente vê no dia a dia. Mas então, vamos entender quais são as características de uma pessoa que tem dislexia? E olha, a gente está falando de 10 a 15% da população. Dificuldade na leitura. É uma pessoa que tem uma leitura menos fluente, mais truncada. Ao mesmo tempo, isso se reflete na escrita. Uma escrita com muitos erros ortográficos, omissão de palavras ou de letras, espelhamento de letras e números, e muitas vezes uma dificuldade de compreensão daquilo que a pessoa está lendo. É uma pessoa, uma criança, que não se sente confortável em fazer uma leitura em voz alta e que tem dificuldade com qualquer tarefa que esteja relacionada à leitura ou à escrita, muitas vezes apresentando uma certa rejeição. Ai, não quero fazer essa tarefa. Também tem um apreço maior pelos livros que têm muita ilustração, mais fáceis de compreender a história. Uma outra dificuldade comum de aparecer é a dificuldade em relação às sequências. Por isso, muitas vezes, o aprendizado da tabuada e algumas questões da matemática ficam bem mais complicados. Quando eu falo em sequências, eu estou falando também em dias da semana, sequência de meses. Para essas pessoas, é bem mais difícil entender o que vem depois do outro. A memória de curto prazo também funciona um pouco diferente. Por isso, quando você passa 1, 2, 3 tarefas em sequência para uma pessoa com dislexia, é provável que ela se lembre da primeira, talvez até da segunda, mas muito provavelmente vai esquecer da terceira. Essa dificuldade em lembrar as coisas faz com que muitas vezes sejam crianças que esqueçam da tarefa, ou esqueçam da data da prova, ou esqueçam de entregar algum trabalho, porque é muita informação em sequência para elas poderem se recordar. São crianças que muitas vezes tendem a ter alguns devaneios e por conta disso, às vezes a linha de pensamento, quando ela vai construir um raciocínio, não fica tão linear quanto a gente estaria esperando. Também tem uma característica de movimento. Os movimentos amplos muitas vezes são um pouco diferentes. São crianças e pessoas que têm muitas vezes ideias super originais. Sabe aquela pessoa que do nada surge com uma ideia incrível que você fala, meu Deus, como ele pensou nisso? Então, essa é também uma característica de quem tem dislexia. Todas essas características que a gente falou são fortes indicativos de que a pessoa tenha dislexia. Mas para se ter um diagnóstico oficial, é preciso trabalhar com um grupo de profissionais, formado por no mínimo 4. Fonoaudiólogo, psicóloga, pedagogo e um neuropediatra. É super importante conhecer, porque só assim a gente pode reconhecer quem tem, dar as ferramentas necessárias para que esse aprendizado seja mais leve e mais fácil, e com isso, essas ideias originais, essa criatividade toda, essa outra visão, possa desabrochar e florescer.